Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite! Que bom estar aqui novamente ao vivo com vocês para apresentar mais uma série de programas inéditos. Esse ano nossas viagens começou lá nos Emirados Árabes. Vamos conhecer alguns dos Emirados, Abu Dhabi, Dubai, depois fomos para o Japão, um país incrível, né? Essa cultura milenar tão diferente da nossa. Depois fomos para o Biquíni, começaram as nossas viagens a bordo do veleiro Biquíni. Nós deixamos o barco em Montenegro ano passado, então navegamos um pouco por Montenegro, atravessamos toda a Albânia, fomos para a Grécia. Incrível que ainda tenho ilha grega inédita para mostrar para vocês, Otonus, uma ilha pequenininha com apenas 50 pessoas, porém uma brasileira morando lá. Depois atravessamos o Mar Adriático, fomos para a Itália, novidades também na Itália, a Puglia, né? Salento, sul da Puglia, Lecce, Santa Maria de Leuca, cidades incríveis, La Castella, né? Incrível a Itália, com um castelo em cada cidade. Depois seguimos para Nápoles, lugares conhecidos, deixamos o barco em Roma. Mas para começar essa série, esse ano, eu sempre escolho assim, um país que eu acho mais impactante. Então nós vamos começar, eu escolhi o Japão para começar. Japão, né, país incrível, a gente pensa que o Japão é sushi, sashimi todo dia que a gente come aqui nos restaurantes, mas não, lá é tudo diferente, né? Lá é o udon, o arroz, o macarrão, o peixe, tudo servido no café da manhã. É sem dúvida nenhuma o país mais evoluído que eu já conheci, onde as pessoas são super educadas, onde todo mundo assim tem aquele, pelo menos a disposição de fazer a coisa certa, né? A gente acabou de ver aí, ganhou já mais de 20 prêmios Nobel, né? Acabou de ganhar um Nobel da Tecnologia também. E hoje eu escolhi Kyoto para mostrar para vocês, porque Tóquio é muito incrível, mas é muito moderna, tem muitos edifícios, então a cultura japonesa se perde um pouco ali, apesar de ser impressionante. Mas Kyoto é a verdadeira experiência japonesa, né? Kyoto foi a capital do Japão por mais de 1000 anos, né? Onde tem lá o Palácio Imperial, tudo muito bem conservado, as geishas pela rua. A verdadeira experiência japonesa tem que ir por Kyoto. Soltem, por favor, então, Fê, as imagens de hoje. Kyoto foi a capital do Japão por 1000 anos, até o ano 784. A capital era Nara, que é uma outra cidade também muito interessante do Japão. Kyoto, nessa época em que ela era capital do Japão, ela é uma cidade bem menor, tinha apenas 5 quilômetros de extensão, né, 5 de largura por 5 de comprimento. E foi o imperador Kamu que transferiu a capital do Japão para Kyoto. Por isso Kyoto, até hoje, é essa imersão na cultura japonesa, onde a gente vê as geishas pela rua. O Palácio Imperial, ele era também, além do lugar de morar o imperador, era o centro político e cultural. Kyoto, como Tóquio, está na ilha de Honshu. E a cidade tem milhares de templos budistas clássicos, jardins, palácios imperiais, casas de madeira e esses estudantes o tempo todo pela rua. É incrível como a educação no Japão é assim nas ruas, se dá nas ruas, vendo as coisas. Tem sempre grupos de estudantes pelas cidades, qualquer cidade. Essa é a parte mais moderna de Kyoto, da estação. Kyoto, né, em Tóquio, os palácios, os jardins se somem no meio daquela arquitetura. Aí em Kyoto não, a gente vê mais esse Japão antigo. Até uma palavra em português aí a gente viu, eu acho que tem uma ligação com Seishonoe, né, que tem muito aqui no Brasil. Esse é o primeiro templo que a gente vê na cidade, logo chegando ali perto da estação de trem. A gente pegou o trem-bala, né, de Tóquio para Kyoto, é um trem super confortável. Existem 1.600 templos budistas em Kyoto. Tem esse costume, né, de tirar os sapatos para entrar dentro dos templos, assim como dentro das casas, né? Tem a cultura deles, né, bem diferente da nossa. E aí a gente teve essa verdadeira experiência japonesa, que é de ficar hospedado num ryokan. Os ryokans, eles são
É o tipo de casa japonesa que se originou no período Edo, de 1603 a 1808. Tá vendo ali? A gente não pode nem passar as rodinhas da mala dentro do quarto, nem andar de sapato, né? Tudo muito especial. E esses ryokans, eles começaram, né, lá nos anos 1800 a funcionar como lugares para os viajantes, né? Eles têm só o tatame no chão, não tem cama. São os banhos comuns, né? A área em comum que a gente toma todo mundo banho nu, né? Tira o sapato para não arranhar o tatame. E assim, eles ali a gente tem só o tatame, uma mesa para tomar o café, depois eles armam a cama para a gente dormir quando a gente sai. A gente anda com esses kimonos, a gente vê muito desses kimonos aí no Japão. As pessoas que servem a gente nesse hotel, todas também de kimono, a gente anda pela área interna do hotel, assim. A gente é recebido ali com chá, né, japonês. O chá no Japão é uma verdadeira instituição, tem até faculdade de chá, né? Tem chás deliciosos de todo tipo. E o Japão é o lugar onde a gente vê mais geishas. Aí Kyoto é o lugar que a gente vê mais geishas, né? Essas geishas, na verdade, elas estudam, né, anos para se tornar geisha, elas aprendem a tocar instrumentos, né? É a arte de servir aos outros. Agora, está um pouco em decadência, porque vocês imaginam, ter uma pessoa ali servindo, fazendo todas as suas vontades, é muito caro. Então, está em decadência. Algumas pessoas também veem as geishas um pouco como prostitutas, né? Lógico que tem algumas que vendem todos os serviços. Então, é uma profissão que está um pouco em decadência. Mas aí, em Kyoto, a gente vê pelas ruas muito, porque tem muitos restaurantes em Kyoto típicos que servem a comida típica do Japão, que é aquela comida que vem todos os pratinhos, né? Vários pratos diferentes, um pouquinho de cada comida e servido também pelas geishas. E aí todo esse artesanato, né? Esses objetos de arte, os leques, as pinturas delicadíssimas, é tudo muito lindo aí, muito bacana. Essa aí é a nossa cama, né? Então quando a gente sai para passear e tal, eles vêm e armam a cama da gente no chão. Todas essas portas corrediças, né, nos ryokans tem, todas as divisões são feitas com essas portas ali do banheiro para a sala. É uma verdadeira imersão na cultura japonesa antiga, né? As pinturas, tudo isso. Depois a gente vai para o banho em comum, que também é muito bacana, não pude filmar as outras pessoas, porque todo mundo está em banho nu, mas um pouquinho ali depois vocês vão ver. Esses ryokans, eles têm também em Tóquio, aí é o banho, né? O furô, né? O banho coletivo, toma todo mundo junto, todo mundo nu, a água ali é quentíssima, fervendo, quente mesmo, e depois a gente tem ali, toma um banho ali na frente, toma um banho antes de entrar no furô, né? E todos os hóspedes, todo mundo participam desse banho, é bem bacana. E que, em Tóquio também tem essas aí são as japonesas ali se preparando para entrar no banho. Em Tóquio tem também desses ryokans, mas aí em Kyoto, Nara, nessas outras cidades, é que tem mais, né, mais característico. E é um pouco complicado a gente achar o local, porque a gente, para andar aí, tantas pessoas, não é todo mundo que fala inglês, apenas os mais jovens, e quando é tudo escrito em japonês também é complicado. Esse aí é o café da manhã, que é incrível, né? Esse tipo de alimentação japonesa, esse tipo dessa comida aí, ela é a comida típica, né? Aí do Japão. Antigamente, eles eram, isso aí era servido, essa refeição, no cerimonial do chá. Agora é o café da manhã, né? Onde ali é interessante, gente, porque vocês olham, tem a comida quente, né, vem um foguinho ali na mesa, tem a comida gelada no gelo, tofu, e tem a comida ambiente. Então ali tem todos esses temperinhos, né, diferentes, essas raízes fortes, algas, uma comida muito diferente da nossa. E pratinhos bem pequenininhos, tem coisas que você prova assim, só um pedacinho, um gosto muito característico, muito diferente, uma delícia. Como eu disse, não é o sushi, sashimi, a gente não vê muito pelo Japão. O que mais me impressionou no Japão foram as crianças, elas são super espertas.
A gente vê crianças de 3, 4 anos andando sozinha pelas ruas, indo para a escola, andando por todo lado. Elas são assim muito independentes, muito autônomas, né? E é incrível. No Japão, por exemplo, a rua pode estar deserta, que a pessoa não atravessa o sinal se estiver fechado. Eles são imbuídos, né, do fazer a coisa certa. Por isso que o Japão teve assim tantos problemas, né, tantas guerras, tanto sofrimento, um lugar, né, separado do mundo, ficou isolado por anos, e eles saíram muito bem de todas as situações, tornaram, né, a segunda maior potência do mundo, eles já foram. Agora passaram para a terceira, porque a China veio aí galopando, mas sempre foram a segunda maior economia do mundo, é incrível. E eu acredito que é por isso, né, essa educação deles, desde criança, né, eles já são diferentes das crianças, eles já têm, parece assim, mais responsabilidade, essa coisa imbuída de fazer a coisa certa, né? Elas estão sempre na rua, sempre saindo, participando de tudo. É o que mais me chamou a atenção aí no Japão, foram as crianças realmente. E aí agora a gente vai visitar o Palácio Imperial de Kyoto, né? Onde esse palácio, ele ficou por muitos anos sendo, muitos séculos, né? A residência oficial dos imperadores do Japão. O Japão, a gente sabe que é um arquipélago de 6.852 ilhas, sendo que as 4 maiores ilhas, inclusive essa, lógico, que situa Tóquio, Kyoto, representam 97% do país. Tudo ali é concentrado. E a história do país, ela conta com grandes períodos de total isolamento, mas desde o ano 1 depois de Cristo já se vê, né, se referindo ao Japão nos textos históricos chineses. E desde a Constituição de 1947, o Japão é uma monarquia constitucional unitária com um imperador e um parlamento eleito, né? Que isso atualmente está tudo lá em Tóquio. É uma das grandes potências econômicas do mundo atualmente, a terceira, um PIB, né, grande, o 4º maior poder de compra do mundo, é também o 4º maior importador e exportador, e o único país asiático membro do G8, possui assim, um padrão de vida muito alto. E esse palácio aí, o Palácio Imperial, ele é bacana porque ele foi o último construído, né, nesse estilo. Ele é do período Edo do Japão e ele tem então todos esses prédios, né, incríveis de madeira. A gente só pode visitar os jardins e por fora, a gente não entra ali dentro desses edifícios. Mas o incrível é que na história do Japão, ela é feita assim tudo de reconstrução. Esse palácio, por exemplo, ele já foi incendiado 8 vezes, imagina, 6 vezes durante esse período Edo. Então ele é destruído e reconstruído pelo fogo, porque é muito quente, e também pelas guerras. E tudo assim bastante característico. Os jardins são fascinantes. Nessa época ainda não era a época das cerejeiras, né, que é maravilhoso, que as cerejeiras estão todas em flor. Foi um pouco antes de quando eu fui aí, que foi em maio. Mas mesmo assim é maravilhoso, todos esses jardins lindíssimos, com essas pontes. Kyoto é uma cidade, cada canto da cidade tem uma história. Você andar ali pelas ruas, parece que você está andando no Japão antigo, de séculos, né, milênios de anos atrás. Tem muitos pássaros, depois a gente vai ver também o zoológico em Tóquio, que é muito interessante. O Japão também é conhecido como Nippon, né? Esse aí é o mundo nipônico. Ele é habitado desde 35.000 anos antes de Cristo, né? Por povos nômades, e é impressionante. Eu acho assim que toda a magnificência do Japão, né? Toda a grandeza está nos detalhes, né? São esses templos, a guia aí está explicando para a gente coisas impressionantes, como esses prédios, por exemplo, todos de madeira, eles fazem os pregos de madeira, né? Os encaixes, né? Toda a beleza, a sofisticação estão nos detalhes, os encaixes dessas madeiras, né? As pinturas maravilhosas. Depois tem outros, aí em Kyoto, tem 1.600 templos budistas, 2.000 lugares sagrados.
Então, com todos aqueles rituais, né, que a gente não entende muito bem, alguns parecidos aqui com a gente, água benta, tem uma espécie de benzedura, né, eles tocam tambores, batem gongos, é muito bacana. E hoje eu acho que tá bom demais e vamos ficando por aqui, Fernando. Vamos terminando com essas imagens dos jardins do Japão que são realmente maravilhosos. Ok, gente, então é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de Kyoto. Eu tenho, assim, muitos programas, dezenas de programas incríveis para mostrar para vocês nos próximos meses. Então não perca o próximo programa. Próxima quinta-feira, aguardo vocês aqui. Um beijo bem grande, até lá. Tchau. Viajando com o Biquíni.